Oi, meu povo! Apareci aqui para vocês hoje para falar sobre o meu saldo de leituras do mês de agosto. Então, gente, eu decidi que provavelmente não vai ser nada fixo. Yay! Que decisão boa, né? Eu fiquei pensando muito, né, desde o mês passado, se eu deveria fazer a minha TBR do mês, de cada mês, ou se eu deveria aparecer aqui e falar só o meu saldo. Só que o que acontece? Eu sou uma pessoa meio indecisa. E eu não sei bem escolher as leituras e eu não sei se eu vou querer ler aquele determinado livro. Às vezes eu mudo de ideia, eu determino um livro, daí eu mudo de ideia. E, enfim, eu vou tentar fazer o seguinte. Esse mês de setembro eu acho que eu já tenho uns livros mais fixos, que eu tenho certeza absoluta que eu vou ler. Então eu vou aparecer aqui para fazer a TBR para vocês. Ou melhor, eu posso fazer a TBR lá no Instagram para vocês. E aí eu apareço aqui no YouTube e faço o meu saldo de leituras do mês de setembro para confirmar se foi realmente isso. E para falar o que eu achei de cada leitura, que eu acho que é o que mais vale desses estilos de vídeo, ok? Então, para isso, você tem que se inscrever neste canal para ver esses vídeos, ativar o sininho, dar aquele joinha para saber, né, para saber que vocês estão gostando desses vídeos e me seguir lá nas minhas redes sociais pra ver quando eu postar alguma coisa. Eu sou meio sumida por lá, mas eu tô sempre olhando tudo que tá acontecendo, tá? É porque às vezes não tem nada pra mostrar, eu vou falar o quê, né? Mas sempre que eu tiver alguma coisa pra mostrar, alguma promoção de algum livro legal pra mostrar pra vocês, ou tiver que falar sobre a minha leitura atual, eu vou aparecer por lá. Então me sigam lá pra saber de tudo isso, tá bom? Vamos lá começar porque, né, eu já falo horrores e tem várias coisas pra eu falar. Então vamos lá. O primeiro livro que vai começar essa lista é um livro que eu tava super animada, porque ele fazia parte da minha primeira leitura conjunta. Então eu já tava muito animada por isso. Mas a leitura flopou. Eu fiquei bem triste, mas ela flopou. O que aconteceu? O livro, né? O livro é Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Vou botar a capa um dos dois lados aqui, não sei. O que aconteceu com esse livro? Esse livro, como o próprio título diz, Entrevista com o Vampiro, então tem algumas coisas relacionadas com vampiro nesse livro. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a minha cota com vampiro ela esgotou com Crepúsculo, ou realmente eu não tava na vibe pra ler esse livro. Porque eu simplesmente não tava achando muito chato. Não tava aguentando. O livro tava sendo um sonífero pra mim. Eu não conseguia ler muitas páginas sem dormir. Eu acabava dormindo de alguma forma. E aí o que me deixou mais desanimada é que conversando com as meninas lá no grupo, uma delas falou, eu perguntando, né? Eu perguntei se a leitura melhorava, porque se ela melhorasse eu ia, né, tentar dar uma forcinha aí pra continuar. Mas uma delas falou pra mim que tava ruim, que melhorava, mas que ia piorar de novo. Então eu fiquei assim, sem condições. E eu abandonei. Gente, eu não tenho problema em abandonar livro. Até porque eu acho que às vezes ou o livro não é pra você, ou você não tá naquele momento pra ler. Talvez você possa, né? Nada te impede de você voltar depois pra tentar ler esse livro. Mas assim, confesso que esse é um livro que eu abandonei assim, sem nem olhar pra trás, porque eu realmente acho que talvez eu não volte mesmo. Eu achei muito chato, confesso. Enfim, então flopou a primeira e é isso. O segundo livro que eu li foi O Mistério no Caribe, da Agatha Christie. E esse livro, gente do céu. Esse livro, vou até mostrar a capa, porque a capa é lindíssima. Olha só. Muito linda. Linda, linda, linda. E a capa dura ainda. Então, assim, eu já tava super animada só por isso. Porque o livro era novo, a capinha era dura e tudo. E
E, gente, esse livro, diferentemente do primeiro livro que eu li da Agatha Christie, que foi o Assassinato do Expresso Oriente, o detetive é diferente, é a Miss Marple. E eu comprei esse livro porque eu vi no canal da Bel, ela falando desse livro, ela tinha um cupom de desconto e eu tava super animada pra ler a Agatha Christie, e os livros dela normalmente não são muito baratos, né? E aí eu resolvi comprar. E, gente, que livro maravilhoso. A Miss Marple, eu fiquei apaixonada por ela. Eu acho que nesse livro, né, vamos contar do enredo pra eu explicar pra vocês tudo. O Mistério no Caribe, ele vai contar a história da Miss... Vai começar falando, né, da Miss Marple, que ela recebeu, né, ganhou uma viagem pro Caribe do sobrinho dela pra passar umas férias, pra ela descansar, porque ela tava tendo muitos problemas de saúde, enfim. Ela vai pra lá, ela começa a se sentir muito entediada porque as pessoas que estão lá realmente estão de férias. Então tá todo mundo fazendo nada, todo mundo procurando coisas pra se divertir lá no lugar. E ela quer uma animação, ela quer uma investigação, ela quer alguma coisa que instigue ela mentalmente. E no momento isso não tá acontecendo lá. Até que começa a acontecer alguma série de assassinatos. E aí ela fica super animada, né? Porque ela vai conseguir ter essa animação que ela queria, né? E, assim, acho que uma coisa que me decepcionou um pouco nesse livro, mas assim, me decepcionou, mas eu não sei se é uma característica só desse livro ou todos os livros em que a Miss Marple aparece, as coisas acontecem assim. Porque uma diferença que eu senti desse livro pro primeiro livro da Agatha Christie que eu li, por exemplo, que era com Hercule Poirot, é que lá, quando o Hercule Poirot ele não estava falando alguma coisa, ele estava inserido na cena de alguma forma. Nesse livro, fica uma boa parte sem a Miss Marple estar presente nas cenas. Então as coisas vão se desenvolvendo e ela não está muito presente. Ela meio que aparece quase pro final do livro, solucionando tudo e juntando as coisas. Enfim, eu senti essa falta. Eu gostaria que ela estivesse mais presente, sabe? Mas, de novo, não sei se é uma coisa só desse livro ou acontece sempre. Mas, assim, isso é só um ponto. Não foi uma coisa que me fez odiar o livro nem nada. Muito pelo contrário, eu adorei o livro. Ele dá um quentinho no coração. É aquele tipo de livro que eu acho que é ideal pra você sair de uma ressaca literária, porque ele flui muito rápido. Eu gostei muito de todos os personagens, assim. Principalmente da Miss Marple. Miss Marple, nossa, sinceramente. E, enfim, inclusive eu fiquei tão animada, vocês têm uma noção, que eu fiquei tentando juntar todas as pistas pra tentar também pensar o que poderia estar acontecendo. E, enfim, fiquei bem empolgada, confesso. Então, assim, super indico esse livro. Podem ler, gente, que é maravilhoso. O segundo livro que eu li, ele fez parte de uma maratona chamada Maratona do Preju, que foi proposta pelo canal da Jéssica Lopes. Eu faço parte do grupo dela lá no WhatsApp, né? E ela bolou isso aí meio em cima, assim. A ideia da maratona era a gente ler um livro que já estava encalhado há muito tempo no nosso assistente. E ele consistia em 4 desafios, mas eu acabei usando só 3, porque o quarto era extra, né? Tinha que ser um livro, então, que estava encalhado há muito tempo no nosso estante, um livro que fazia parte de alguma série, e um livro que eu estava muito afim de ler, e, enfim, não lia por alguma outra razão, né? Preguiça, sei lá. E aí eu escolhi para ler Boa Noite, da Pan Gonçalves. Gente, esse livro tá encalhado na minha estante há muito tempo, eu não sei nem falar quanto tempo. Mas assim, eu acho que eu tava adiando a leitura desse livro porque eu estava com medo. Eu gosto muito do canal da Pan Gonçalves, vocês sabem, né? Eu cito ela em vários vídeos por aí. E eu tava com um certo receio, né? De gostar dela enquanto booktuber e não gostar dela enquanto escritora. Eu acho que eu ficaria decepcionada comigo mesmo se isso acontecesse. Então eu acho que eu tava postergando por causa disso. Enfim, a história, né? Boa Noite. O livro Boa Noite vai contar a história da Alina, que passou na faculdade, numa cidade diferente da que ela mora com os pais. E aí ela se vê tendo toda essa experiência, né, de
entrar pra faculdade, de ter que morar num lugar sem os pais presentes, longe dos pais, né? Morar numa república com várias pessoas desconhecidas, com maneiras diferentes e etc. Aí tem toda aquela coisa da faculdade também, de você se sentir dividida entre aproveitar toda a experiência da faculdade com as festas, conhecer as pessoas, e ao mesmo tempo você ter que ter esse lado profissional, né? De você ter que se dedicar aos estudos, de que ali é a formação do seu eu profissional, de que você tem que investir muito tempo nisso também, e enfim, toda essa coisa toda. Eu achei bem legal essa parte assim, da história, eu me identifiquei muito, por mais que eu não tenha mudado de cidade para fazer faculdade, eu me encontrei muito ela em vários dilemas ali no início. Eu acho, assim, não sei, pode ser um erro meu frisar isso, assim, mas uma coisa que me incomodou bastante, assim, na Lina é que ela parecia ingênua demais, parecia muito forçado às vezes. Então eu não gostei nem um pouco da Lina, já confesso isso. Eu me identifiquei com ela, me identifiquei, mas não gostei dela, nem um pouco. Eu julguei muito as decisões dela no decorrer do livro, eu não gostei nem um pouco. Uma outra questão, assim, duas questões, né, que me deixaram um pouco tristes com esse livro, vamos assim dizer. Que a primeira coisa foi, eu esperava que a Pan desenvolvesse mais os personagens, eu senti falta. Eu achei, né, no decorrer da leitura, que em algum momento ela ia começar a falar um pouco mais de alguns personagens, assim. Fiquei esperando isso acontecer, mas não aconteceu. E eu acabei o livro, né, com aquela interrogação do tipo, tá, não entendi algumas coisas, tipo, várias, na verdade, enfim. Eu acho que faltou isso, desenvolver um pouco mais os personagens. Eu não sei, né, como eu falei, ela faz parte de uma série, eu não expliquei até porquê, né, mas eu vi que tem um outro livro que a Pan lançou, vou botar a capa aqui em algum lugar, acho que chama Ano Novo, alguma coisa assim, que traz os mesmos personagens. Eu não sei se é bem uma continuação ou é uma coisa independente, né, que só traz os mesmos personagens, mas é uma história completamente diferente e não é uma continuação, enfim. Mas eu não sei se nesse livro ela vai trazer algumas explicações que eu queria nesse primeiro livro. Mas eu senti falta disso, bastante. Outra coisa que me desagradou nesse livro foi a questão da história ser muito previsível. Não tem um super plot twist em nenhuma parte desse livro, né? Que você se surpreende horrores com alguma coisa. É tudo muito previsível. Você não tem surpresa em momento nenhum, você já sabe muito o que vai acontecer. E eu achei meio fraco. Eu esperava, acho que um pouco mais. Então, esse livro eu não achei ele ruim, mas não achei ele também maravilhoso, favoritado 5 estrelas. Por isso até que eu dei 3 estrelas e meia pra ele. Mas, sei lá, acho que eu esperava um pouco mais da Pan. Era realmente esse meu receio no início. E ele, eu acho que se confirmou um pouco. Mas eu quero, sim, ler outras coisas que a Pan escreveu pra, às vezes, ver essa evolução. Se eu não me engano, talvez eu possa estar enganada, esse foi o primeiro livro que ela escreveu. Então, né, a gente não pode julgar muito. Sabe como as primeiras experiências são. Mas eu quero, sim, ler outros livros dela. Uma outra coisa que eu não gostei, mas aí não tem a ver com a escrita da Pan, mas sim com a Record. A letra desse livro é horrível, horrível. Ela é muito pequena, muito pequena. E olha que eu não tenho problema, né, de vista, nem nada disso. Mas assim, ela é muito pequena, ela é horrível pra ler, juro. Então, eu tive que baixar no Kindle. E eu li muito mais pelo Kindle do que por aqui, confesso, tá? Mas acho que é tudo isso. O terceiro livro que eu li, ele é um conto, na verdade. Eu li ele lá no Kindle. Vou botar a capa por aqui. Ele tava bastante famoso, todo mundo falava dele, então eu resolvi ler, ele era bem rapidinho. Inclusive, eu vou fazer um vídeo ainda, quando tiver um número grande, de contos legais que eu leio durante a noite, porque eu gosto de pegar contos para ler à noite, na hora que eu vou dormir, que eu sei que eu vou terminar rápido.
né? Vou terminar ali, naquela hora ali mesmo. E eles me ajudam a dormir porque eles são sempre bem gostosinhos de ler. Então eu vou fazer um compilado desses e trazer pra vocês. Então, esse livro se chama Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa. Eu gostei bastante desse conto, achei bem legal. Ele traz uma situação assim que é bem comum, que, enfim, traz a história, né? Gente, eu não vou lembrar o nome do personagem, mas ele traz a história de um menino que ele tava numa festa, voltou de manhã pra casa, e aí ele, né, vai lá ver a irmã dele, tá acordada já, e a irmã dele vira pra ele e fala: adivinha quem não voltou para casa. Isso aí eu achei icônico. Mas enfim, a mãe deles não voltou pra casa, ela saiu à noite, mas não voltou. E aí eles ficam numa busca, né, incessante atrás dela, e indo atrás de todos os passos dela durante a noite pra saber qual foi o último lugar onde ela parou. E enfim, eles vão seguindo pistas, né? É bem legal, eu gostei, fluiu bem rápido, né? Li bem rápido, fluiu. E, enfim, eu recomendo que vocês leiam, é bem legal. O terceiro livro que eu li, que na verdade é o quarto livro que eu li, ele fazia parte do... ele foi para encaixar o desafio lá do canal da Jéssica Lopes, que era um livro que se passa numa pandemia. Eu confesso que eu não fiquei com certo receio se eu ia seguir esse desafio, porque eu já tô bastante apavorada com tudo isso que tá acontecendo, então eu não sei se eu ia ser muito feliz lendo alguma coisa assim. Mas, como eu sou movida por descontos e afins, né, eu entrei em promoção, até porque lançou o segundo livro, né, da Caixa de Pássaros, Bird Box, que tá com essa jacketzinha do filme, né? Mó bonitinho. Eu paguei nele, eu acho que foi uns R$ 12, alguma coisa assim. Então eu fiquei, por que não, né? Eu já assisti esse filme na Netflix quando ele lançou e faltava ler. Enfim, gente, eu demorei mais do que eu esperava nesse livro. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu tava, né, com receio de começar esse livro, pandemia. Quando eu assisti o filme, eu lembro que eu assisti com meu pai e eu comentei bastante de que era, né, muito chocante tudo que estava acontecendo e que era muito fantasioso, né? Um mundo meio apocalíptico. Gente, a dicção hoje tá terrível. E que isso nunca aconteceria, né? Tipo, não, claro que não. E aí a gente tava meio que, né, de uma pandemia muito parecida. E vários trechos do livro, vários. Eu marquei alguns aqui, inclusive, não sei se vai dar pra ver. Tá em laranja. Enfim, marquei aqui assim, aqui, ó, aqui. Não, marquei vários. Não dá pra ver por causa da luz, mas... que assim, são coisas que estão no livro que facilmente você escutaria alguém falando. Então eu fiquei muito assustada com isso, muito assustada. Acho que eu acabei demorando um pouco a leitura desse livro justamente por isso, porque eu fiquei cada página, acho que digerindo cada coisa, porque era muito parecido e enfim. Foi bem complicada a leitura pra mim, confesso. Mas eu estou bastante animada pra ler o Mallory, que é o segundo livro. Tô esperando baixar um tiquinho, né, pra poder comprar ele, porque ele tava meio caro, né, porque acabou de ser lançado e tal. Mas o que eu achei do livro? Gente, eu gostei muito do filme. O livro eu não achei que difere muito. Eu gostei. O livro, né, como sempre, ele é sempre melhor do que o filme porque ele traduz bastante a forma como a personagem está se sentindo. Mas assim, eu acho que o filme não deixou a desejar nada assim do livro. Eu acho que foi bem fiel mesmo, eu gostei. O livro é super bom, eu também gostei bastante, só teve essa questão que eu falei pra vocês, tá? Super recomendo vocês, né, se vocês tiverem cabeça, fôlego, coração e tudo pra ler isso, leiam, é bem legal. O quinto livro que eu li foi um livro que eu comprei
Porque eu mostrei até pra vocês quando o unboxing da caixa que veio esse livro. E eu comprei por conta da capa. Porque a capa remetia a uma coisa que eu gosto muito. E a história parecia legal e tal. Enfim, eu paguei R$9,90 nesse livro. Não, né? Enfim, tava fascinada com a capa e com o preço. Mas assim, o livro é muito bom. Muito bom, sério. Eu acho que vocês deviam sim comprar. Se tiver barato ainda, duas felicidades, assim. Mas eu adorei esse livro. Eu pretendo. Vou mostrar o livro, né, primeiro. O próximo da fila do Henrique Rodrigues. Essa capa da batatinha frita. Gente, esse livro ele é muito bom. Ele tem uma escrita diferente do que eu tô acostumada a ler. Eu nunca tinha lido alguma coisa assim. Ele escreve em forma de... Acho que diria-se poesia, talvez. Eu não sei muito bem como classificar. Mas ele não é... Sei lá, ele não é igual aos outros, sabe? Eu achei bem diferente a forma como ele escreve. E eu não tô falando que é diferente ruim, não. É diferente bom, eu gostei. Eu vi que o autor, inclusive, ele tem outros livros lançados que são mais famosos do que esse e tal. Eu quero muito ler, eu fiquei bem interessada. O próximo da fila, ele vai contar a história de um menino que, enfim, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora. O nome dele... Enfim... Ele vai tratar de uma situação que acontece em 1990, bom falar isso. Vai contar a história de um menino que, né, depois da morte do pai, ele se vê tendo que ajudar a mãe dele a pagar as contas da casa. E aí ele começa a trabalhar num restaurante de fast food. E, assim, ele não fala, o autor, mas pelas características, todas as características que ele dá, você entende que é o McDonald's, porque letreiro com M, o boato de que a carne é feita de minhoca e tudo isso aí é McDonald's, tá? E aí ele conta toda a experiência, como funciona lá dentro, né? Como é que é essa relação entre os funcionários, dos funcionários com o gerente e etc. Ele conta tudo isso. E aí se desenvolve também, logicamente, junto uma história desse personagem, né? A vida dele, a vida amorosa dele, a vida familiar dele. Por causa da morte desse pai, fica muito conturbada. A relação com os familiares. E assim, você se identifica muito. É uma leitura que eu confesso que eu demorei mais do que eu gostaria, mas não por causa do livro, foi uma questão minha mesmo, assim, que às vezes eu empaco e eu não tenho uma explicação para isso, não. Mas o livro é muito bom, eu gostei muito da forma com que ele escreveu, achei bem legal, diferente, bem legal. E, enfim, é isso, eu recomendo que vocês leiam sim esse livro, ele é bem legal. Tá, o último livro, que na verdade não é um livro, é um conto que eu li, de novo, lá no Kindle, à noite, nananã, se chama Meu Namorado de Mentirinha, da Mila Maia. Ele tem umas 88 páginas, alguma coisa assim. Gente, esse livro vai ser o diferentão desse saldo, porque eu odiei esse livro. Eu odiei porque eu achei ele muito forçado. A personagem é muito forçada, a história é muito forçada. Eu achei tudo muito forçado. Eu acho que a premissa da história toda, ela tinha tudo pra ser muito bom, mas eu achei tudo muito forçado. Eu não gostei. Sei lá, eu não consigo dar uma explicação muito grande quanto a isso, sem passar muito spoiler do que acontece nesse conto. Mas, sei lá, eu não gostei da personagem, eu não gostei das escolhas que ela fez, sei lá, achei tudo muito forçado. Eu acho que traz uma questão, assim, muito... Eu achei que ela ia desenvolver, por mais que fosse um conto, né, 88 páginas, não tem como você desenvolver muito. Eu achei muito fantasioso, muito fora da realidade.
a menina simplesmente chegar pra um cara e falar, então, tô precisando de um namorado de mentirinha, você topa? E o cara topar e eles vão e, tipo, oi? Como assim? Sabe? Eu não me convenceu. Acho que foi isso. A história não gostei nem um pouco, mas, né? Como eu tô falando nesse vídeo, eu recomendei vários livros, né? Esse, se você, né, gostar e quiser tirar a prova aí pra saber se você gosta ou não gosta, leia 88 páginas, é muito rápido. Mas eu não gostei nem um pouco. E é isso. Gente, foram esses os livros que eu li no mês de agosto. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei horrores, esse vídeo vai ficar imenso. Mas me conte se você já leu algum livro que eu citei aqui nesse vídeo. Me conte qual foi a sua experiência. Me fala também se você se interessou em ler algum livro ou você quer que eu faça resenha de algum livro que eu citei aqui também. Me conte aqui nos comentários ou vai falar comigo lá nas redes sociais, né? Que você vai me seguir lá também, inclusive. E é isso, gente. Um super beijo pra vocês e tchau!